Adolescência é uma minissérie da Netflix de 4 episódios muito intensos que contam a história de uma adolescente que supostamente foi assassinada por um colega da sua mesma escola. Enquanto eu assistia, eu fiquei com muito mais perguntas do que respostas e entendi que foi a ideia mesmo dos roteiristas que isso acontecesse. Eles queriam trazer muitos assuntos para debate e não resolver isso. Gosto dessa ideia de trazer muitas coisas para a gente conversar, mas para mim faltou alguma coisa. Eu assisti a série em 3 dias do final de semana e depois de ter escutado muita gente elogiando. Claro, é muito bem feita, muito bem roteirizada, muito bem filmada, os atores estão excelentes. O menino que interpreta o adolescente, ele é realmente assim fenomenal. E cinematograficamente falando, eles fizeram uma coisa muito difícil, que é todos os episódios são em plano sequência. Então, os atores têm que atuar como se estivessem em um teatro e ainda tem que coordenar ali as câmeras, né, para dar certinho ali nas cenas. Eu demorei ainda uns dias depois que eu vi para processar, porque realmente é muito sofrimento ali que é retratado. Fui conversando com várias pessoas, inclusive lá no meu Instagram, para saber como que isso chegou, né, nas mães, nos pais, nos educadores. Entendi que cada pessoa viu uma coisa, então é nessa conversa mesmo que a gente consegue trazer esses assuntos, trazer esses debates. Isso é muito importante e é um feito mesmo da série, né? E eu vou te falar agora, episódio por episódio, quais foram as coisas que eu pensei e refleti e te explicar um pouquinho por que que eu achei que alguma coisa, sabe, não me caiu bem. Eu acho que, primeiro, por ter escutado muita gente elogiando, talvez eu tenha ido com as expectativas muito altas. E também por se chamar adolescência, eu achei que ia mostrar mais dos adolescentes, sabe? Aquela coisa das relações, das emoções, toda aquela mudança física, hormonal. E, na verdade, a série é sobre as consequências do ato de um adolescente nos adultos. Então, é uma série sobre os adultos, sobre esse sofrimento. Por isso que eu falei que é muito intenso e tem muito, muito mesmo sofrimento retratado. Tiveram vários pais que falaram que serviu de alerta, que estão pesquisando mais sobre o que eles podem fazer, estão conversando mais com os próprios adolescentes. Essa é uma cena que também é retratada na própria série, né? O policial que está investigando o caso tem um filho adolescente nessa escola onde acontece isso, e ele também tenta resgatar essa relação com o próprio filho, claro, com medo, né, do que está acontecendo. Eu vi também algumas pessoas, alguns lugares falando que é uma série documental, mas em uma entrevista, um dos roteiristas, que é o ator que interpreta o pai do menino que supostamente cometeu o assassinato, ele disse que não, que na verdade ele viu em muito pouco tempo duas notícias de violência entre adolescentes, mas que na série ele não retratou nenhum desses casos, nem nenhum outro caso em específico. Que a ideia dele era justamente fazer a gente pensar sobre o que está acontecendo e gerar esse alerta sobre a violência em si, que é o que ele conseguiu fazer, né? Então, o primeiro episódio é todinho sobre os policiais chegando na casa desse menino que supostamente cometeu esse crime, levando ele para a delegacia e explicando para ele e para os pais esse passo a passo do indiciamento dele, onde que ele fica, se ele vai preso, se não vai, o que que vai fazer, e explicando também para o advogado quais são os fatos que eles já têm para indiciar esse menino ou não. E no final eles mostram um vídeo do menino saindo de casa à noite sozinho, e eu acho que essa foi a coisa que mais ficou na minha cabeça, assim. O que é que esse menino falava para os pais dele que ele ia fazer? Me pareceu, mas aí é só uma impressão minha,
de que é uma coisa que era uma coisa comum para essa família, que esse adolescente saísse sozinho, inclusive à noite. Dá a impressão também de que é uma cidade bem pequena, a gente sabe que se passa no Reino Unido, então as taxas de violência realmente são muito mais baixas do que aqui no Brasil, por exemplo, mas eu, eu acho que seria muito interessante, inclusive para os pais, se a gente tivesse uma ideia, né, do que é que um adolescente pode dizer que ele está indo fazer enquanto está fazendo outra coisa. O segundo episódio foi muito tocante para mim, porque é quando os policiais vão até a escola desses adolescentes, então mostra um pouco de como é aquele ambiente, como são as relações e como eu fui professora e coordenadora há muitos anos, e também pela minha própria vivência, né, de adolescente na escola, eu fiquei com muitas outras perguntas, fiquei pensando em muitas outras coisas, assim. A gente vê uma escola muito bagunçada, a gente vê alguns professores despreparados e até com medo dos próprios alunos. Até tem uma professora que fala para os policiais, fala, olha, esse professor aqui, ele é mais inexperiente, então ele é um pouco mais despreparado. Isso que aconteceu aqui que vocês viram não é o comum, né? Só por causa disso. A gente vê também um outro professor que talvez seja um professor mais experiente, parece que é, mas isso não é dito, mas ele também é um professor que não lida com o que está acontecendo ali naquela sala de aula. É uma cena bem curtinha, né? Como eu disse, os roteiristas quiseram levantar muitos assuntos, então nada disso é muito aprofundado. Mas a gente vê acontecer uma zombaria, talvez um começo de bullying ali, e o professor, esse professor que teoricamente, né, que passa essa impressão de ser um pouco mais experiente, ele meio que acaba com o assunto, ele encerra. Também não era o momento dele lidar com isso, porque os policiais estavam ali, os policiais queriam falar com os adolescentes, mas eu fiquei pensando bastante nessa formação inicial, nessa experiência dos professores, para lidar com os alunos que são da idade que eles estão realmente lidando. Porque cada idade, cada série da escola tem as suas particularidades e isso interfere nas relações entre as crianças e entre as crianças e os professores. E sim, os professores e todos os adultos que estão na escola, eles precisam ter uma formação mínima de como lidar com essas relações. Não existe escola sem relacionamento, sem conversa, sem interação, né? E aí eu fiquei pensando como que é esse sistema de ensino lá no Reino Unido, porque eu não sei nada disso, né? Fiquei tentando fazer uma comparação com o sistema de educação público do Brasil, mas fiquei pensando nessa formação inicial dos professores, se existe uma formação continuada, se existe algum tipo de treinamento, se existe alguma política pública de combate ao bullying que a gente tem aqui no Brasil, algumas, poucas ainda, muito iniciais, mas pelo menos estamos começando, né, a pensar e a falar disso. Fiquei me perguntando também se essa escola, no geral, tem alguma relação com essas famílias. Se a escola faz algum tipo de comunicação do que acontece na escola, porque eu realmente não acredito que tudo que acontece na escola os pais vão resolver, mas também não acredito que a escola consegue resolver tudo sozinha. Então, acredito que é realmente muito importante essa relação entre família e escola, pelo menos num nível de comunicação mesmo. Da família saber o que acontece na escola e a escola saber algumas coisas que acontecem na família. Claro que não precisa ser tudo, mas principalmente as coisas que a gente acha mais importante, que a gente se preocupa mais, como por exemplo essas zombarias, esses bullings, porque bullying é uma coisa muito séria, né? Outra coisa que eu fiquei me perguntando também é por que que uma professora recebeu esses policiais na escola, porque é isso que acontece. Por que que não tem um diretor, um coordenador, um supervisor, que são cargos que a gente tem aqui no Brasil, que eu não sei se existem lá no Reino Unido, né? Eu não sei como é que funciona ali nesse sistema de ensino,
Mas fiquei pensando nisso, tanto por receber mesmo os policiais numa situação muito delicada e muito importante, mas também como reflexo da relação dos professores com os alunos. Porque os professores, quando eles estão sobrecarregados, quando eles estão perdidos, quando eles estão despreparados, eles precisam de alguém para apoiá-los. E geralmente, quem faz isso na escola, pelo menos aqui no Brasil, são os coordenadores, os diretores e os supervisores. É também nesse segundo episódio que os policiais descobrem que os adolescentes têm uma linguagem muito específica na internet. Então, a cor do coração que eles mandam, cada cor tem uma mensagem diferente. Então, quem olha de fora acha que eles estão se mandando coraçãozinho, mas na verdade cada cor fala uma coisa e nem todas as coisas são boas. Tem palavra pela metade, tem junção de palavras, e eles descobrem também que essas coisas têm muita influência de um movimento que começou nas redes sociais e que teve muita força lá no Reino Unido e que a gente tem vários parecidos aqui no Brasil, mas que incitam e que são abertamente misóginos, machistas, inclusive violentos. Eu não vou me aprofundar muito mais nessa questão da linguagem e desses movimentos das redes sociais que começaram com esse influenciador, porque vou voltar nesse assunto quando eu falar do quarto episódio, mas essa informação é muito importante para o final da série. O terceiro episódio, eu acho que é o mais falado de todos. É quando o garoto que supostamente cometeu esse assassinato, ele tá numa instituição esperando o julgamento dele e uma terapeuta vai encontrá-lo para fazer uma avaliação. Quando ela chega, ela diz que ela pode fazer até 5 sessões, mas que se ela achar que não precisa, ela pode fazer menos. Não fica claro pra gente se é a primeira vez que ela vai lá ou se ela já foi antes. Aliás, não ficou claro pra mim. Se você entendeu se ela tá indo pela primeira vez ou não, me conta aqui nos comentários. Eu não sei também se ficou claro, mas eu entendi que ela não estava lá para tratar nem para diagnosticar ele. Ela não estava lá conduzindo um processo terapêutico. Ela estava lá para fazer uma avaliação para enviar para o juiz e para o júri quando fosse a hora desse menino ser julgado. O que significa que a gente também não tem nenhuma resposta, assim, se ele tem algum diagnóstico, algum transtorno, até porque isso nem seria necessário pra gente. Uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram ali nessa conversa entre eles dois é que o adolescente se sente manipulado com as perguntas que ela faz e ela explica que, na verdade, ela não tá tentando enganar ele. Ela só tá. Ela precisa fazer o trabalho dela de avaliar e escrever um parecer, só que ela gostaria que eles tivessem um momento de conversa, que aquilo ali fosse um pouco mais leve. E daí ela explica para ele os objetivos dela ali naquele momento e explica por que que ela prefere essa abordagem. E aí ele meio que retorna assim para um pouco mais de calma e por alguns momentos ele responde e engaja nessa conversa com ela. Ela escolhe perguntar para ele sobre os modelos de homem e de masculinidade que ele tem na vida pessoal dele. Então ela pergunta bastante sobre o pai e sobre o avô, sobre os comportamentos, né, que eles tinham que ele presenciou, se eram violentos, se eram raivosos. E é bem interessante porque ele tem uma postura de adolescente mesmo. Às vezes ele responde, às vezes não, às vezes ele retorna com uma outra pergunta e a gente fica sem saber direito assim se tinha um comportamento mais violento que passasse ou se era uma coisa mais normal, pontual, ou se o menino era, vamos dizer assim, um pouco sensível e acabou absorvendo isso de uma outra forma. Não fica claro mesmo, porque, de novo, não é a intenção do roteirista e da série trazer isso bem certinho para nós. O quarto episódio é o último. Já te adianto que ele não vai responder todas essas perguntas,
mas é um dia muito importante para essa família. Aí já quase não mostra o menino lá na instituição. É a mãe, o pai e a irmã dele num dia importante, tentando viver a vida normalmente. Acontece ali muitas outras coisas que a família decide não sair mais por aquele dia, então eles iam sair, voltar, iam sair de novo. Eles decidem não sair de novo, porém decidem que precisam continuar vivendo a vida deles, porque na verdade eles não têm culpa do que o menino fez. E aí, bem no finalzinho, esse aqui é um spoiler muito grande, então se você não assistiu, eu sugiro que você assista primeiro e depois venha ver. Mas bem no finalzinho, tem uma conversa entre a mãe e o pai. E aí, finalmente, a gente sabe alguma coisa. Esse pai do adolescente que cometeu o crime, ele fala que ele achava que ele já estava fazendo muito melhor do que o pai dele fez, porque o pai dele batia nele e ele não concordava com aquilo e ele nunca bateu no filho dele. E aí ele e a mãe começam a lembrar de fases da vida do filho deles, assim, de coisas que ele gostava. Então ele gostava de futebol, eles levaram para uma aula de futebol. Ele não era muito bom, mas eles insistiram um pouco. Depois ele começou a desenhar e daí viram que ele era muito bom nisso. Então compraram todas as coisas, deixavam ele muito tempo desenhando. Até que um dia ele pediu um computador e eles deram o computador. E aí a mãe fala que em algum momento o menino começa a passar a noite toda ali no computador, na internet, com a porta fechada, que a gente sabe que é um comportamento até natural de adolescente, né? De ter essa separação um pouco da família, de ficar um pouquinho mais longe, de ter outras conexões, principalmente fora da família. A gente sabe que é um momento que os adolescentes procuram mesmo pertencer a um grupo que não seja a família. E aí, tanto a mãe quanto o pai dele falam nesse momento que eles não tinham a menor ideia do que acontecia na internet, do que ele via, com quem ele conversava, e também não sabiam o que podia ser de perigoso dele estar fazendo isso, né? Então, eles sabiam que tinha alguma coisa estranha, ao mesmo tempo que achavam que era normal pela idade, sentiam a falta do garoto, porque daí ele ficava muito separado deles e ficavam preocupados porque ele passava às vezes a noite toda e a mãe tinha que falar para ele ir dormir, porque no dia seguinte tinha escola. Ele nem respondia, só apagava a luz, ela não sabia se ele ia dormir mesmo, se ele continuava no computador. Mas fica muito claro que são pais que estavam fazendo o melhor que podiam com as informações que eles tinham. Eles realmente não sabiam o que podia acontecer ali na internet. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando bastante aqui é justamente que a gente vive numa época que a gente tem acesso a muita informação, muita. Só que nem todo mundo tem acesso a essa informação. A gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar que, principalmente pelas redes sociais, a gente acaba tendo mais contato com a nossa bolha mesmo. E a gente precisa estourar essa bolha e precisa levar as informações relevantes para todos os lugares. E eu até depois fui fazer uma pesquisa mais profunda sobre o que as pessoas estão falando sobre esse acesso à internet, porque nós, pais educadores de agora, a gente não teve tanto acesso assim, nem à internet, nem redes sociais, que vieram bem depois, quando a gente já era jovem adulto, né? Então, a gente não sabe exatamente quais são as consequências da gente ter todo esse acesso, mas também não sabe as consequências de restringir totalmente, porque a gente vive no mundo que hoje tem isso e esse acesso é bem fácil, né? E é ilimitado. Então, fui pesquisar pessoas falando sobre isso e acho muito importante a gente lembrar que a internet, ela não é que ela só não é um espaço seguro. Ela dá a impressão de que é um espaço privativo, mas não é. Ela é um espaço público. Quando a gente entra aqui no YouTube, quando a gente entra no Instagram, né, que tem os stories, tem o feed, no feed do TikTok,
as coisas que estão ali são públicas. As pessoas que estão ali comentando, conversando com outras pessoas, estão fazendo isso na frente de todo mundo. É como se a gente estivesse num parque, numa praça. Então, precisa ter uma supervisão, né? Não é porque o adolescente tem, por exemplo, o próprio celular que os pais não precisam fazer uma supervisão e ter uma conversa sobre o que é adequado ou inadequado. E, aliás, não é ter uma conversa, é ter essa conversa milhões de vezes, quantas vezes os pais acharem necessário e adequado, mesmo que o adolescente não queira escutar, porque eles nunca vão querer escutar mesmo, né? É importante a gente pensar nisso. Pensar que cada família vai ter o seu equilíbrio, né, de privacidade e do que é público, do que é de todo mundo, o que, que os pais têm que saber ou não. Mas lembrando que as redes sociais não são adequadas para nem para uso ilimitado, nem para uso sem supervisão. E aí eu quero dizer que é muito mais fácil a gente conseguir ter essa conexão, essa conversa e essa supervisão nesse momento de adolescência, que foi o que essa série trouxe de debate, né, para a gente conversar, se a gente tiver construída uma relação de confiança com essa criança desde sempre. Não adianta a gente ficar falando para uma criança do 0 até os 10, 11, 12 anos que ela não tem voz, que ela não pode falar, que eu não vou escutar ela, que ela tem que só obedecer e pronto, que eu não quero saber o que ela tem para falar, e depois chegar com 12, 13, 14 anos, eu querer que ela me conte quais são as coisas que ela conversa e vê na internet, principalmente se ela tiver um celular, um tablet, um computador próprio. E aí, se você não tem essa relação de confiança e você vai fazer essa supervisão ainda sem esse adolescente saber, fica pior. Eu ainda quero trazer essa mensagem de que, por mais que a gente não tenha todas as respostas, por mais que não exista uma fórmula mágica e não existe mesmo nem para pais, nem para educadores, não existe fórmula mágica para educar um ser humano, para crescer, para desenvolver um ser humano. Não existe. Mas tem uma coisa que existe, que é a conexão e uma relação de confiança, e isso a gente pode começar e recomeçar quantas vezes forem necessário e desde que essas crianças são muito pequenas. Se você precisar de ajuda para isso, procure ajuda. Nós temos hoje muitos profissionais que podem te ajudar, psicólogos, todo tipo de terapeuta, educadores parentais, como eu. Ao invés de ficar se sentindo culpada, se sentindo menos mãe, menos pai, menos professora, menos educadora por causa disso, procure ajuda. É muito importante que a gente também se acolha e se apoie justamente para que a gente tenha esse direcionamento de quais informações vão ser mais benéficas para a nossa prática. É isso, um beijo e até logo.